que por sua bênção lutou e jamais desistiu. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou. Oi. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aquele que vive, que reina agora e para todo sempre. Sejam todos bem-vindos, queridos, à nossa live, né? Ontem, infelizmente, nós não pudemos ter feito a live. Tivemos um problema, queridos, que é energia, né? Faltou energia aqui. E depois que a energia chegou, faltou o quê? Faltou a internet. Mas louvado seja Deus, porque hoje tem energia, tem internet e Deus vai operar. Eu quero nessa noite agradecer a Deus pela vida de um amigo, de um irmão, que também está nos ajudando a fazer essa live. É o Ederlan. Querido, nós tínhamos alguns problemas com relação ao som. Isso tudo porque nós, por conhecermos a tecnologia, não sabíamos como fazer. Mas a partir de agora, não. Agora nós temos uma nova tecnologia e você vai nos ouvir bem melhor. Você vai conseguir realmente ouvir a mensagem de uma forma toda especial. Por quê, pastor? Porque foi nos dado um equipamentozinho, e nesse equipamento, queridos, a gente tem mais qualidade de som. Então que Deus seja louvado, que Deus seja enaltecido, porque só Ele é Deus, só Ele vive, só Ele reina, agora e para todo sempre. Só Ele e mais ninguém. Só Ele vive e mais ninguém, queridos. Então, nessa noite, nós queremos saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Os nossos irmãos aqui da sede, os irmãos da nossa congregação, os nossos irmãos ali em Cristo Redentor. Em Cristo Redentor, né? Queridos, obrigado, Ederlan, porque você está nos ajudando a fazer essa obra. Que Deus te abençoe e que Deus a cada dia possa acrescentar mais e mais da sua graça. Então, queridos, uma alegria, né? Sábado, a gente poder estar em casa e poder participar do culto, né? Poder participar de um culto é muito gostoso, é muito maravilhoso. E eu louvo a Deus por isso e agradeço a Deus por essa noite em que Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar de uma forma tremenda. Já está conosco o nosso querido evangelista Daniel Viana. Já está conosco a adoradora Paloma, né? A Paloma já está conosco aqui. E eu sei que nós vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Eu quero fazer uma oração. Eu quero pedir que Deus receba esse trabalho, receba tudo aquilo que nós vamos fazer nesse lugar nessa noite. Porque, irmãos, o intuito de fazermos essa live é justamente isso. É para a glória de Deus. Tudo aqui é para a glória de Deus. Nessa noite, importa que o nome do pastor Brito desapareça, o nome do Daniel desapareça, da nossa adoradora, o nome da igreja Casa de Meu Pai desapareça, mas o nome de Jesus tem que ser feito grande aqui nesse lugar nesta noite. Eu oro a Deus para que a mensagem venha de encontro ao teu coração. Eu sei que ela não vai voltar vazia, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia. Que os louvores realmente toquem teu coração, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então eu estou alegre, porque nós temos uma promessa de no dia 22, a casa do Senhor vai abrir. A igreja templo, a igreja sede, né? Nós vamos estar adorando a Deus. Com limitações mas vamos estar na casa do Senhor. Então você que está aí, já começa a dar glória a Deus, já começa a agradecer a Deus, já começa a falar com Deus. Senhor Deus, Pai de infinito amor, Deus de graça e misericórdias,
Nós te agradecemos, Pai, por tudo que tu tens feito e por tudo que tu ainda vai fazer. Obrigado, Pai, porque tu deu Jesus para morrer por nós ali naquela cruz, Senhor. E hoje, graças ao sacrifício de Cristo, nós temos acesso ao coração do Pai. Pai, eu te apresento aqueles que estão assistindo essa live e aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Que tu venha falar de uma forma poderosa a cada coração e cada vida. Que essa noite seja uma noite especial, Senhor. Uma noite em que tu se manifeste com o teu poder e a tua glória. Assim, no nome de Jesus, nós abrimos, Senhor, esse trabalho e declaramos que é teu esse lugar. Pai, nós somos a tua igreja, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E que agora, Senhor, tenhamos liberdade de te adorar na beleza da tua santidade. Eu vou estar convidando a irmã Paloma para estar adorando a Deus nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Irmã Paloma, seja bem-vindo. A paz do Senhor e que Deus te use para a sua glória. Aleluia, Deus. Boa noite, meu irmão, você que está aí na sua casa. Aleluia. Antes de louvar, eu quero só trazer uma mensagem que se encontra lá em Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22. Diz assim: Jacó ficou sozinho, então veio um homem para lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem percebeu que não podia vencer a luta, tocou na articulação da coxa de Jacó, de modo que deslocou a coxa de Jacó, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir embora, pois já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu: Não deixarei que vá embora, enquanto não me abençoar. Aleluias. Querida, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você passou durante esse dia, nesse sábado, mas creia na bênção que vai ser derramado na tua vida, querido. Que nós possamos louvar agora ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Amém? Vamos louvar ao Senhor comigo, você que está na sua casa, você que está sozinho ou com sua família. Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos, entrega a tua vida, o teu louvor ao Senhor, porque o louvor é como uma oração cantada, amém? E o Senhor, Ele vai receber. Aleluia, Deus. Oh, Senhor. Senhor. Aleluias. Assim, Senhor, como Jacó lutou contigo, Deus, nós queremos, Senhor, nessa noite, oh, Senhor, invocar a tua presença, Senhor, porque não queremos sair daqui da mesma forma que a gente entrou. Nós queremos sair daqui, Senhor, abençoado, e a tua bênção vai nos alcançar, e eu creio, Senhor, não importa qual seja a área da nossa vida, Senhor, mas o Senhor sabe do nosso coração. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Pode colocar de novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Preciso de uma bênção. Não vou desistir. Só saio daqui com a bênção do Senhor. Aleluias. Não saia dessa live, meu irmão. Fique aí. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem
sentir, sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Nada vai nos impedir, nem luta, nada. Nessa pandemia, Senhor, vai nos impedir, Senhor, de ser abençoados por Ti. Aleluia. Receba, meu irmão, a bênção do Senhor na sua vida. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre ti, sobre mim. Aleluia, Deus. Glorifique ao Senhor, querido, você que está na sua casa. Aleluia, Deus. Nessa noite, eu queria que você fizesse desse louvor uma oração ao Senhor. Aleluia. Declare que o Senhor é a razão da tua vida. O Senhor é a razão de todos os motivos. Sim. Aleluia, Deus. Tu és a razão do meu viver, Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos, meu irmão. Neste santo lugar, o meu louvor quero oferecer a ti, Senhor. Te exaltarei, te bendirei do mais profundo do meu ser. Tu és meu refúgio na aflição, socorro bem presente na angústia. É o alimento da minha alma. Tu me dá paz, me dá calma. Minha confiança está só em ti. Tu és tudo pra mim, pra mim, pra mim. Tu és a razão do meu viver. Oh, vem, quero sentir teu poder. Meu vaso de azeite encher. Tens em mim liberdade, Senhor. Oh, vem, todo meu ser renovar. Com tuas mãos me tocar. Necessito de ti, Senhor. Vem, nos teus rios quero mergulhar. E sob tuas asas, sob tuas asas, sob tuas asas.
Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero eu mergulhar e sob tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero eu mergulhar e sob tuas asas, Senhor. Quero voar. Oh, aleluia, Deus. Recebe, Senhor. Recebe nossa declaração, Senhor, nessa noite. As tuas promessas em meu viver tem se cumprido a cada dia. Tu és fiel e cheio de amor. A honra e a glória é para ti, Senhor. No meu coração tua palavra escondi para não pecar contra ti. Nela eu medito noite e dia. Ela me sustenta, me traz alegria. Recebo o meu louvor em sacrifício. Não afaste de mim teu espírito. Te amo, Senhor. Tu és a razão do meu viver. Oh, vem, quero sentir teu poder. Meu vaso de azeite encher. Tens em mim liberdade, Senhor. Vem, todo meu ser renovar. Com tuas mãos me tocar. Necessito de ti, Senhor. Vem, nos seus rios quero mergulhar. E sob tuas asas, sob tuas asas, sob tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero eu mergulhar e sob tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero eu mergulhar e sob tuas asas, Senhor. Quero voar sob tuas asas, Senhor. Quero voar, quero voar sob tuas asas, sob tuas asas. Quero voar, quero voar. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Pastor Brito. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Alegre-se, alegre-se no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, nós não podemos deixar de nos alimentar. A palavra de Deus é alimento. Nós temos falado constantemente aqui que a palavra de Deus é alimento. E nós, como cristão, como servo do Deus Altíssimo, nós precisamos nos alimentar. Nós, como liderança, como pastores, temos que conduzir o rebanho. Nós temos que guiar o povo. Não dentro da nossa vontade, mas na direção do Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você que mesmo estando em casa, nós precisamos ter compromisso com Deus. O nosso compromisso tem que ser com Deus. Quando nós produzimos live, a gente tem que ter compromisso como igreja de estar assistindo, de estar participando, porque vai ser através do louvor que Deus vai falar, vai ser através da palavra que Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória. Então hoje, meu irmão, é um sábado, e eu creio que não tem para onde ninguém ir. A igreja tem que ter um compromisso. Nós anunciamos, nós falamos, né? Nós antes avisamos
que vamos fazer a live. Então, nesta noite, eu quero mandar aí a paz do Senhor Jesus para o meu querido irmão Fransquim, né? Quero mandar a paz do Senhor para ele. Fransquim disse que não pode, muitas das vezes, participar quando a live está sendo ali feita, mas ele disse que assiste através do YouTube. E eu também quero convidar os nossos irmãos, aqueles que nos assistem, por favor, entre no nosso canal, Igreja Casa de Meu Pai. Lá você vai ver os trabalhos que nós organizamos, o que nós fazemos, e também vai poder assistir a pregação do Evangelho. As mensagens, elas são postadas, elas são colocadas lá para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero lembrar você que, se Deus quiser, dia 22, as portas da igreja podem estar abrindo. Mas na realidade é só o templo. A igreja somos nós. Você adora a Deus aonde você estiver. Deus manifesta o seu poder aonde você estiver. A igreja que um dia vai subir, morar no céu, somos nós. Então sou eu a igreja. Foi a mim que Deus entregou poder, autoridade. Foi a cada um de nós que Ele constituiu como igreja. Então nessa noite, você precisa ouvir essa mensagem. Você precisa se ligar com o trono de Deus. Você precisa entender aquilo que a palavra de Deus ensina. E tudo que for ligado na terra, está ligado no céu. Você pode se ligar com os céus agora. Você pode ouvir Deus falar através da vida do servo de Deus, o nosso evangelista Daniel. Certamente ele se preparou, se consagrou, pediu a Deus uma mensagem para levar ao coração da sua igreja. Então, nesse momento de oração, eu quero convidar o nosso querido evangelista Daniel para estar conosco, levando a mensagem ao coração da igreja, ao coração daqueles que vão estar participando dessa live. Aonde você está aí, você pode dar glória a Deus, você pode se alegrar no Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Os nossos irmãos de Cristo Redentor, os irmãos da Igreja Sede, os irmãos da nossa congregação. Você que não faz parte do nosso ministério, mas você também é irmão em Cristo Jesus, faz parte do corpo de Cristo. Nós saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel, está com você agora a palavra. E eu vou me sentar também ali, vou ouvir a palavra, vou participar no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez para louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Passamos um bom tempo ausentes, mas estamos aqui pela graça, pela misericórdia e pelo grande amor de Deus sobre nós, amém? E a mensagem, a palavra que nós iremos trazer nessa noite, ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do verso de número 13 até o verso de número 35. Diz assim a palavra de Deus nesta noite: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E eles lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo,
E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito costumava ou constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Palavra do Senhor. Queridos e amados irmãos, eu acredito que esse é um texto bastante conhecido, apesar de pouco pregado, mas é uma mensagem que ela nos traz grandes verdades espirituais. Grandes verdades espirituais. É uma mensagem que nos traz grandes reflexões a respeito da nossa caminhada com Deus, a respeito dos conflitos, das adversidades, das tribulações. E nós bem sabemos, queridos e amados irmãos, que esses discípulos, que nesse exato momento se encontravam em conflito, nesse exato momento se encontravam em conflito, eles estavam em conflito, e esse conflito, e essa tristeza, e essa incredulidade de seus corações, fez com que eles se afastassem da cidade de Jerusalém e voltassem para suas antiga aldeia, que era a aldeia a caminho de Emaús. Queridos e amados, a tristeza daqueles discípulos era uma tristeza que nós podemos dizer assim, era uma decepção, porque já fazia 3 dias que Jesus havia sido crucificado, havia tido seu sangue derramado, havia padecido por causa dos nossos pecados. E naquele momento, por mais que eles tivessem escutado o relato a respeito de que
os anjos haviam dito para as mulheres que ele havia ressuscitado. Mesmo assim, eles estavam com seus olhos encobertos. No versículo de número, louvado seja Deus, de número 16, diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Queridos e amados irmãos, mas uma coisa esse texto nos chama a atenção, é que quando eles decidem sair de Jerusalém e voltarem para a sua velha vida, e voltarem para a sua velha prática, e voltarem para os seus antigos caminhos, Jesus não os abandonou. O texto nos mostra nesse exato momento que Jesus se aproxima daqueles dois discípulos que estavam desanimados, daqueles dois discípulos que estavam incrédulos, que estavam com seus olhos cobertos, porque eles não conseguiam enxergar a realidade da ressurreição que estava na sua frente. Eles se encontravam assim como Tomé, quando recebeu a notícia de que Cristo havia ressuscitado. Aleluia! Que Cristo havia ressuscitado. Porque no momento em que Tomé, ele recebe a notícia de que Cristo ressuscitou, ele disse: eu só acredito vendo. Mas, diferente deles, Tomé permaneceu em Jerusalém. Mas aqueles discípulos não. Eles estavam abandonando a cidade de Jerusalém. Eles estavam abandonando o local aonde tudo iria começar. Irmãos, nós aprendemos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que quando os nossos olhos eles estão encobertos, nós não conseguimos enxergar nenhum milagre que está acontecendo à nossa volta. Todos os milagres que são noticiados, todos os milagres que são testificados, para nós se torna algo banal, para nós perde todo o significado, porque os nossos olhos se encontram encobertos. Queridos, você que está me ouvindo nessa noite, você que nesse momento está a ouvir essa mensagem, que escutou os louvores que foram entoados, talvez durante muito tempo os teus olhos se encontravam encobertos. Talvez durante muito tempo vocês não conseguiam enxergar além do que é material, além daquilo que você poderia produzir, além daquilo do que você poderia ver com seus olhos carnais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus, por mais que você esteja com seus olhos encobertos, Jesus de maneira nenhuma se esquecerá de você. Aleluia! Jesus de maneira nenhuma desistirá de você. Louvado seja Deus! Jesus de maneira nenhuma deixará você se afastar de Jerusalém sem ir à sua procura, trazê-lo de volta para o caminho da manifestação do milagre de Deus. Aleluias! Queridos e amados, e o que representava aqueles discípulos? Aqueles discípulos eram fruto de uma expectativa que até o momento, em sua visão, essa expectativa havia sido frustrada. No texto em que nós fizemos a leitura, Jesus se aproxima daqueles dois discípulos. Lucas nos diz que um dos dois discípulos se chamava Cleopas. Eles estavam desanimados. Eles se encontravam sem rumo, sem esperança, sem perspectiva. Porque na cabeça deles, no entendimento deles, quando eles viram Cristo sendo crucificado,
quando eles perceberam que o mestre estava morto, eles haviam se esquecido do que a Escritura já havia profetizado, que ele seria moído pelas nossas transgressões, que ele levaria sobre si as nossas culpas, as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Eles haviam também esquecido de que a morte não era o final de tudo, mas o Cristo, a qual nesse momento eles achavam que estava morto, já havia ressuscitado para a glória de Deus Pai. O que eu quero dizer para você, queridos e amados irmãos, é que Deus é um Deus de milagres. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. É Ele que muda o teu destino. É Ele que se revela a você de uma maneira gloriosa, no maior ou no pior momento da sua vida, porque Ele nunca irá te abandonar, assim como Ele não abandonou aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús. Queridos, mas o que é que acontece quando os nossos olhos estão encobertos? Além de eles não reconhecerem, além de eles não darem importância a respeito do que as mulheres haviam testificado, eles não conseguiram reconhecer que durante toda a sua viagem, Jesus estava ao seu lado. Segunda coisa, eles não conseguiram perceber, queridos e amados irmãos, que aquele viajante que estava seguindo viagem juntamente com eles era o próprio Senhor Jesus Cristo. Era o próprio Cristo que havia vencido o pecado. Era o próprio Cristo que havia padecido, que havia derramado o seu sangue, mas que agora havia vencido a morte. Louvado seja Deus. Ele havia vencido a morte. E queridos e amados irmãos, é interessante que quando os nossos olhos estão fechados, nós não conseguimos ver Cristo ao nosso lado no momento da decepção. Nesse exato momento, às vezes nós não conseguimos enxergar que muitas vezes Deus usa essa situação para que nós o reconheçamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Querido, você que está a me ouvir, você que está a escutar esta palavra nesta noite, eu quero dizer para você que nesse momento de decepção, que nesse momento de notícias inesperadas, trágicas, desagradáveis, existe o Cristo que está do teu lado, existe um Cristo que não desiste de você, existe um Cristo que, se possível, vai atrás de você até onde você estiver nesse momento, e Ele está dizendo para você nessa noite: é momento de voltar para Jerusalém. Irmão, o que é que significa Jerusalém? Jerusalém era a cidade do Mestre. Jerusalém foi onde Cristo foi crucificado, mas também Jerusalém foi o local aonde Cristo ressuscitou. Louvado seja Deus. E quem é Jerusalém? Jerusalém significa voltar-se para Deus. Jerusalém significa voltar às primeiras obras, lembrar-se onde caiu e se arrepender e voltar ao primeiro amor e voltar ao início de tudo, entender a lei. Queridos e amados, os discípulos estavam caminhando. Os olhos fechados, quando nossos olhos estão em, estão nos vendo.
Jerusalém. Eles estavam desafiando todos os. Eles estavam se distanciando do local aonde o mestre foi crucificado, porque na visão deles, no entendimento deles, a crucificação de Cristo era o sinal de que tudo havia acabado. A crucificação de Cristo para eles era o sinal que tudo acabou. A crucificação de Cristo para eles era o sinal de que todas as esperanças relacionadas à restauração do reino de Israel estavam sendo frustradas. Mas eles se esqueceram que Jerusalém também é um local onde Cristo venceu a morte. Eles se esqueceram que Jerusalém é o local aonde a morte ela foi vencida. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o autor da carta aos Hebreus, ele diz que ao homem está destinado morrer uma única vez, e depois da morte segue-se o juízo. Mas assim também Cristo morreu uma única vez, mas voltará pela segunda vez para salvar, para separar as ovelhas dos bodes. Queridos e amados irmãos, e o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você nessa noite que não haveria reconciliação com Deus, que não haveria salvação sem antes não existisse a cruz. Foi necessário que Cristo morresse na cruz. Foi necessário que o seu sangue fosse derramado. Porque o mesmo autor da carta aos Hebreus, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o derramamento do sangue de Cristo, de maneira nenhuma a raça humana ela teria condições de se reconciliar com Deus. Você pode estar nesse momento na sua casa. Você pode nesse exato momento estar se sentindo desesperado, ansioso. Porque quando você olha, você vê que você está preso dentro da sua casa, e você não sabe o que é que vai acontecer após essa quarentena. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: Cristo está ao teu lado. Nessa noite é noite de que os teus olhos, eles sejam, que as vendas que estão nos teus olhos, elas sejam caídas em nome de Jesus. Que a venda que está nos teus olhos, elas sejam caídas, para que você veja a glória do Evangelho de Cristo Jesus. É impossível um cego enxergar o seu Salvador. É impossível o homem que está cego, que está morto em seus pecados e delitos, reconhecer a Cristo. É necessário que os seus olhos sejam abertos. É necessário, queridos e amados, porque quando seus olhos forem abertos, você vai reconhecer quem é o teu Salvador, e você voltará novamente para Jerusalém. Você voltará novamente para o local onde o propósito de Deus será cumprido. Aleluia! Aleluia! O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 4, na sua segunda carta, ele diz: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a glória do Evangelho não vos resplandeça. Querido e amado, você que está aqui a me escutar, deixa eu dizer uma coisa para você. Eles estavam caminhando, voltando para a velha vida, voltando para a velha cidade, voltando para os velhos costumes, voltando para as velhas práticas. Assim como o filho pródigo, que resolveu pedir a herança de seu pai, que resolveu sair da casa de seu pai, que resolveu sair do aconchego de seu pai, que resolveu gastar tudo aquilo que ele possuía.
E quando ele viu que diante de tudo que ele havia perdido, e percebeu que o seu alimento era o alimento igual dos porcos, ele fez a seguinte declaração: quantos funcionários, servos de meu pai se alimentam melhor do que eu? E ele reconheceu a necessidade de voltar para a casa do pai. Quando os olhos daqueles 2 discípulos foram abertos, eles reconheceram a necessidade de voltar para Jerusalém. Eles reconheceram a necessidade de voltar e presenciar que o Cristo que havia passado pela cruz, ele não estava mais na cruz, ele não estava mais no túmulo, mas ele havia ressuscitado. Louvado seja Deus! Ele havia vencido a morte. Aleluia! Oh, aleluias! Louvado seja Deus! Jesus estava conversando com eles. Eles estavam tão cegos, eles estavam com seus olhos espirituais tão encobertos, que quando Cristo se aproxima deles, eles não conseguem reconhecê-los. E eles ficam até atônitos, porque Cristo pergunta para eles: o que foi que aconteceu? Sobre o que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão discutindo? E eles ficam abismados e dizem: como é que tu vem de Jerusalém e tu não sabes o que aconteceu? E aí eles vão falar para o próprio Jesus aquilo que aconteceu com o próprio Cristo. Aleluia! Não sabes tu a respeito do Cristo que foi entregue pelo sumo sacerdote para ser crucificado pelos romanos? Aquele que seria a esperança de Israel. Parece que às vezes isso acontece conosco. Nós depositamos a nossa confiança em Cristo, mas quando um determinado abalo vem sobre a nossa vida, parece que nós perdemos a nossa esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui a me escutar: não perca as suas esperanças. Cristo está ao seu lado. Nos momentos mais difíceis da tua vida, Ele está do teu lado. E Ele está dizendo: por mais que você não enxergue, por mais que você não veja, abra os teus olhos, porque sou eu aquele que te redime, sou eu aquele que te resgata, sou eu aquele que te salva. Louvado seja Deus! O texto nos fala que aquele homem que era o Cristo, que havia ressuscitado, começou a descrever sobre as Escrituras. Mesmo Jesus ensinando-os a respeito da palavra de Deus, a respeito de tudo aquilo que aconteceria ao Messias, eles não conseguiram enxergar Jesus. E sabe como é que eu comparo isso? Eu comparo a pessoas que muitas vezes elas escutam a palavra, elas têm prazer de ouvir a palavra, elas acham interessante a palavra, mas elas não tomam uma decisão a favor de Cristo. Durante toda a viagem, eles estavam em cima do muro. E estar em cima do muro significa dizer estar longe de Deus. Durante toda a viagem, mesmo Cristo ministrando aos seus corações, eles continuavam com seus olhos fechados. Eles não conseguiam ver que aquela pessoa, que aquele homem que estava do lado deles conversando, era o próprio Cristo que havia ressuscitado. Louvado seja Deus, queridos e amados. Eles só foram reconhecer quando eles chegaram em casa, porque no momento em que Cristo partiu o pão e o abençoou, eles enxergaram, os seus olhos foram abertos. E aí você me pergunta: por que, Daniel? Porque às vezes a salvação, ela tem o seu propósito. Há um tempo para tudo. Às vezes
Deus prepara toda uma situação, Deus prepara todo um momento para que você o reconheça. Os olhos daqueles discípulos foram abertos e eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram a se reunir com os 11 discípulos e com todos aqueles que estavam reunidos e foram testemunhas oculares da ressurreição. E eles compartilharam de que Jesus havia aparecido para eles. Queridos e amados, nessa noite é noite de você entender que Cristo, Ele está ministrando ao teu coração, mas é momento de que os teus olhos, pelo poder do Espírito Santo, eles sejam abertos. Os teus olhos precisam serem abertos. Eu não acredito que tudo que está acontecendo no mundo seja algo banal, seja algo casual, seja um acidente, algo que está fora do controle de Deus. Não, de maneira nenhuma. Deus promoveu toda essa situação para que você abra os seus olhos, porque você está tão intertido com as coisas desta vida que você se esquece de que Cristo é a tua salvação. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero, senhores, nesta noite concluir esta mensagem, senhores e senhoras, da seguinte maneira. Tudo isso fez com que eles não conseguissem ver que Jesus estava ao seu lado, ou seja, estava do lado deles e havia ressuscitado. E nós aprendemos, sabe o quê? Que quando nós estamos cegos, Jesus pode até estar do nosso lado, mas nós não conseguimos ver. E tudo isso é sinal que nós precisamos nos converter, que nós precisamos crer no Evangelho, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós precisamos entender que nós não podemos de maneira nenhuma vivermos sem Cristo. Louvado seja Deus. O que é que acontece quando os nossos olhos estão fechados? Nós não conseguimos reconhecer a Cristo. O nosso coração fica triste. Nós falamos de Jesus como se Ele não existisse mais. Nós visualizamos Jesus como aquele que ainda está crucificado. Nós temos uma compreensão errada de Jesus. Não temos esperança na sua promessa. Não damos créditos àqueles que testemunham a seu respeito. Somos tardios em crer na sua palavra. E ninguém consegue abrir os nossos olhos. E nós nos afastamos da mensagem e da igreja. E tudo isso, aqueles 2 discípulos, eles disseram. Eles vivenciaram. Eles não conseguiram reconhecer a Cristo, mesmo Cristo estando do seu lado. Eles estavam entristecidos porque por mais que Jesus tivesse ressuscitado, eles achavam que Jesus ainda estava morto. Eles até falavam a respeito de Jesus com o próprio Jesus, mas como se Jesus ainda estivesse morto. E muitas vezes, quando os nossos olhos estão encobertos, nós temos uma compreensão errada a respeito de Jesus. As suas esperanças, a esperança na sua promessa, havia sido abandonada. Mas nessa noite eu quero deixar essa palavra, que o Espírito Santo, Ele ministra ao teu coração. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei o que você está sentindo nesse momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É momento de você abrir os seus olhos e olhar para Jesus como o autor e consumador da tua fé, da nossa salvação. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que vive e reina agora e para todo sempre. Queridos, como é bom ouvir Deus falar aos nossos corações. Como é bom podermos estar na presença de Deus. Certamente essa palavra ela não vai voltar vazia.
ela vai encontrar morada no seu coração. Certamente o Espírito de Deus, ele se revelou nessa noite, ele falou ao seu coração. Nós só precisamos de uma coisa, é crer. Foi o que Jesus pediu para Marta, tão somente creia. Que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda faz milagres, que Jesus ainda faz prodígios e maravilha, porque Ele é um Deus de maravilha. Descansa no Senhor, espera no Senhor, porque Ele vai chegar. Ele não tarda e Ele não falha. Jesus chega na hora certa. Na hora certa. Ele, mesmo você não vendo, Jesus continua caminhando conosco, porque Ele nos fez uma promessa. Ele disse: eu sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não, eu não creio que Deus esteja mais comigo. Não, não depende da sua crença, da sua fé. É uma promessa que Deus fez, a minha, a você, a igreja do Senhor. Então Deus está contigo, Deus está comigo e Deus está conosco. Então a palavra do Senhor diz: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero encerrar essa live, mas eu quero orar. Eu quero orar porque tem uma mamãe, um papai ali em Cristo Redentor que estão aflitos, né? Vocês são sabedores que nós colocamos no nosso grupo da igreja, né? Nós colocamos no grupo de Cristo Redentor, que a filha do nosso querido irmão Jackson, da Tatiane, se encontra hospitalizada. Ela está ali no São Camilo e o quadro clínico dela se complicou um pouco. Mas eu creio, irmãos, que nada que Jesus não possa resolver. Nada que não possa ser resolvido através da oração. A Bíblia diz que apesar de Deus saber tudo que nós precisamos, a Bíblia diz que apesar de Deus saber das palavras antes dela sair da nossa boca, nós precisamos orar. A recomendação bíblica não é louve sem cessar, pregue sem cessar. A recomendação bíblica é essa: ore sem cessar. Ore de manhã, ore meio-dia, ore de tarde, ore à noite. Não deixe as coisas acontecer para você ter que ir orar. Esteja sempre orando, porque fazendo assim, certamente nós vamos evitar, muitas das vezes, acontecer coisas na nossa vida. Então nós queremos orar, e eu quero mandar aí um forte abraço, a paz do Senhor, para o meu querido irmão Roberto, ali com a irmã Cristina, que estivemos hoje à tarde ali no seu lar, onde foi uma tarde de decisão, onde ele entregou a sua vida a Cristo, né? Onde ali ele fez a sua decisão. Eu louvo a Deus, porque isso aí mostra, né? Quando há uma conversão, a pessoa já tem sede. Ele está conosco aí nessa live, certamente recebeu essa palavra, e essa palavra vai alimentar a sua vida e o seu coração. Vamos orar, você que está aí conosco, que tem algo que é impossível, que tem algo que tem sido difícil, uma causa, um problema, uma dificuldade, nós podemos orar. E no nome do Senhor Jesus, nós podemos obter respostas das nossas orações. Ore comigo nessa noite. Ore comigo, levante um clamor, porque aonde há clamor, Deus responde o nosso clamor. Ore com fé. Eu também estive aí vendo a nossa querida diaconisa Luciana, pediu oração pela sua sogra, a dona Jo, a mãe de Daniel, e nós vamos orar. E eu creio que Deus vai fazer o milagre acontecer. Querido Deus, amado Pai, nós estamos orando no nome do Senhor Jesus. Eu sei que Jesus está agora à tua destra, Ele intercede por nós. Eu sei que o Espírito Santo de Deus nessa noite vai levar ao Pai com gemidos inexprimíveis aquilo que nós não conseguimos falar. E nesse momento de oração te apresento a vida daqueles que estão participando, assistindo esse culto tão abençoado. E quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que tu venha entrar com providência, Senhor, na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Se é material, se é espiritual, tu é um Deus que pode todas as coisas. Se é impossível aos homens,
é possível a Deus. Pai, eu te peço agora pela vida da Lara, Senhor, essa jovem, essa menininha, Senhor, que se encontra ali no São Camilo, Senhor, ela está entubada, ela está na UTI, mas Tu é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Pai, nessa noite Tu me faz lembrar que Jairo também tinha ali, Senhor, ele tinha um servo que estava doente, e aí ele teve tanta fé que disse: Pai, apenas uma ordem Tua e o meu servo será curado. Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai ali, Senhor, naquele leito, naquela UTI, toca na vida daquela criança, Senhor, e que o milagre aconteça para a Tua glória, para o Teu louvor e Tua exaltação. Pai, venha acalmando o coração dos seus pais, vem fazendo eles entender que Tu é Deus, Senhor, que Tu é maior do que as enfermidades, é maior do que os demônios, maior do que as dificuldades, que Tu é o Deus da nossa vida, que Tu é o Deus da nossa salvação. Pai, eu oro pela cada família da casa de meu pai, eu oro para que Tu venha abençoando, Senhor, eu oro para que Tu venha a cada dia trazer ao coração do Teu povo a certeza de que Tu ainda é Deus sobre tudo e sobre todos. Nessa noite, Pai, eu oro pela dona Jo, Senhor, por aquele problema que ela está tendo no seu estômago. Eu repreendo agora o espírito de enfermidade que está sobre aquela vida. Nós damos uma ordem agora em nome de Jesus, que ela seja curada, que ela receba cura, Senhor, e que ela possa dar até testemunho de vitória, que nesse momento Tu passe a Tua mão santa, bendita e poderosa sobre aquela vida, e que o sangue de Jesus, Senhor, que é poderoso, possa lavar aquele coração. Assim, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os nossos obreiros, Senhor, as nossas obreiras, os diáconos, as diaconisas, os evangelistas desse ministério, Senhor, nos abençoa para que a gente possa voltar fortalecido, Senhor. Traz a Tua igreja abençoada, traz a Tua igreja avivada, que quando as portas do templo se abrir, os adoradores se levantem, Senhor, e Te adorem em espírito e em verdade. Assim, abençoa essa pessoa que está assistindo essa live, Senhor, cura, liberta, Senhor, abre as comportas dos céus e faz chover chuva de bênção. Assim é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que vive agora e para todo sempre, é que nós Te oramos, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Queridos, amém. E eu quero te convidar para você estar amanhã conosco novamente. Irmãos, novamente conosco, ouvindo a mensagem, se alegrando no Senhor. Amanhã vai ser mais cedo, vai ser às 6h30, ou seja, às 18h30, nós estaremos aqui. A irmã Luciana, a diaconisa Luciana, estará nos louvores e eu estarei na ministração da palavra. Que Deus abençoe, que Deus dê uma boa noite e que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Amém, amém e amém.